Olá, queridos, um bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar com vocês da poderosa palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, esse sábado maravilhoso que já tem iniciado aí. Só temos que agradecer a Deus, querido, por mais uma vez nos permitir desfrutarmos de sua permissão de estarmos vivos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar meditando aqui, queridos, no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 43. Livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 1 e versículo de número 2, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel: Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não arderá em ti. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia nos diz que o profeta Isaías, profeta conhecido como profeta messiânico, aquele que mais falou acerca da vinda do Senhor Jesus, do Messias, do Salvador, ele vai dizer no capítulo 43, ele vai ressaltar a segurança que foi prometida para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Isaías, aqui no capítulo 43, menciona acerca de Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, quando teve um encontro com Deus, quando ele ali lutou com o anjo de Deus, né, para que Deus pudesse mudar a sua vida. E nós vemos que Deus ele declara: não tenha medo, porque eu remi e eu chamei pelo seu nome, você é meu. Então nós percebemos que Deus tem toda uma preocupação e um zelo e um cuidado de cuidar daqueles que são seus. É natural, até nós que somos seres humanos pecadores, a Bíblia diz que qual é o pai que vai dar para o seu filho uma pedra no lugar de um pão? E a Bíblia ainda ressalta: se vocês sendo mal, ou seja, se nós seres humanos sendo mal, sabe dar boas coisas para o seu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o seu Deus fará por vocês. Então nós percebemos que o nosso Deus, ele tem todo um cuidado e um zelo de cuidar de nós. Então nós percebemos, queridos irmãos, que às vezes nós estamos passando por algumas diversidades que a gente olha e diz: Senhor, tu não estás comigo? E é aí neste momento que nós precisamos entender que o fato de Deus estar conosco, estar nos guardando, não significa que nós não passaremos por adversidade. Seria muito fácil. Deus está conosco, mas isso não nos impede de enfrentarmos adversidades, provações. E mesmo assim não significa que Deus não está cuidando da gente. O cuidado de Deus é nos ensinar, mesmo em meio às adversidades, que Ele está conosco e está nos ensinando a sermos pessoas cada vez melhores e sermos cada vez pessoas que dependem
dependam da sua providência. Aqui no capítulo 43, versículo 2, Deus deixa bem claro, o profeta deixa bem claro, Deus dizendo: quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com você. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 13, e também no capítulo de número 14. Vai dizer que Israel, que anteriormente era escravos, Deus agora retira Israel da escravidão de um período de mais de 400 anos e diz para eles assim, ó, vão porque vocês têm uma terra prometida, vão, me sigam, ouçam minha orientação. O povo vai. O Egito, que havia sido massacrado por Deus com 10 pragas, agora percebe que não deveria ter libertado aquele povo. Eles vão atrás de Israel para poder pegá-los, e dessa vez não era para escravizar, dessa vez era para exterminar. Eles iriam fazer uma chacina de mais de 2 milhões de pessoas, de crianças, idosos, mulheres, homens, e iriam exterminar no meio daquele deserto. E diga-se de passagem, Israel não tinha espada, Israel não tinha lança, Israel não tinha como reagir. A nação de Israel era bem maior do que o do Egito, mas do Egito eram homens que acostumados com guerra, acostumados com luta, acostumados a lidar com espada, com lança, com flecha, com arco. Mas o povo de Israel nunca, 400 anos escravo, nunca lidou com nada disso. Então eles seriam de fato exterminados. Não teria chance nenhuma para aquele povo. Só que aquele povo não tinha força, aquele povo não tinha experiência nenhuma, mas aquele povo tinha um Deus que cuidava deles. Aquele povo tinha um Deus que amava eles. Aquele povo tinha um Deus que estava na frente dele, os protegendo de todos os perigos. A Bíblia diz, querido, que enquanto o exército de Faraó vem com o propósito de destruir a Israel, o que acontece? Eles se deparam diante de um grande mar. Era o caminho que eles deveriam passar. Deus direcionou eles para aquele mar. Quando eles chegam naquele mar, eles olham e diz para o líder chamado Moisés: Moisés, que maluquice é essa? Como é que você nos traz para um caminho, sendo que a passagem é um mar? Não tem como a gente atravessar, não tem nem barco, e por mais que tivesse barco, acredito que não seria suficiente para passar todo mundo. Estamos falando de um mar, como é que vamos atravessar? Eu acredito que nesse momento eles ouvem o barulho dos cavalos, das carruagens de Faraó vindo, aí que o desespero aumenta. Ele diz: Moisés, o que é que você fez, Moisés? Era melhor tu ter deixado a gente lá no Egito, comendo cebola, alho, pepino. Era melhor tu ter deixado a gente como escravo lá, que seria melhor, porque agora todos nós seremos mortos. Eu imagino nesse momento Moisés se retirando, dizendo: Senhor, e agora o que eu faço? O povo está querendo me apedrejar. O povo está desacreditando, Senhor, do teu milagre. Eu imagino Deus dizendo: Moisés, pega o teu cajado. Pega o teu cajado, Moisés, e aponta sobre as águas, porque essas águas vão se abrir. A Bíblia diz que quando ele aponta o seu cajado para aquele mar, a Bíblia diz que o mar se abre. E é algo tão sobrenatural, querido, que o mar se abre e o caminho no mar se torna seco. Isso é muito maravilhoso, querido. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Aquele povo atravessou aquelas águas, começaram a ver o livramento e o cuidado de Deus. E eu digo para você nessa manhã, querido, se você está passando por algum momento em que você está se sentindo cercado, que você se sente no meio,
cercado sem nenhuma chance de escapatória. Eu quero dizer para você que ainda que você esteja com inimigos atrás de você nas suas costas, doido para poder te devorar, acabar com a sua vida, em nome de Jesus, o Senhor está nessa manhã abrindo os mares para você passar. Em nome de Jesus, hoje Ele vai abrir o mar para você atravessar. Você está olhando e dizendo, não tem escapatória, não tem para onde eu ir, não tem chance, todas as portas estão fechadas. Deus está dizendo, eu abrirei caminho no meio do mar para você poder passar. A Bíblia diz que aquele povo passa no meio daquele mar. Imagina o povo olhando paredões de águas. E quando ele chega do outro lado, que o exército de Faraó também entra para poder atravessar, o que acontece? A Bíblia diz que Moisés mais uma vez estende o seu cajado e o mar se fecha, matando todos aqueles que queriam matar o seu povo. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que tem livramento de Deus para a sua vida e para a sua casa. Todos os perigos que estão rondando a sua vida e a sua casa, o Senhor está dizendo, eu estou abrindo um caminho para você passar, para sua família passar, e aqueles que vêm atrás de você querendo destruir a tua vida, fecharei a porta que eu abri para você passar. Porque a porta é para você entrar. A porta que Deus abriu é para você entrar. E quem tentar entrar na porta que Deus abriu para você, Deus vai fechar e vai bater com a cara na parede. Porque aquilo que é seu, que Deus reservou para você, ninguém mais pode entrar e ninguém mais pode tomar. Segundo, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Josué capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim, e vocês dirão, aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor Deus secou o rio diante dos seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando secou até que todos tivessem atravessado. Então nós vemos aqui mais uma vez um grande milagre da parte de Deus. No primeiro ele diz que abrirá as águas para nós atravessar, e aqui nós vemos em Êxodo capítulo 13 e capítulo 14, na liderança de Moisés, Deus abrindo o Mar Vermelho para o povo passar. Aqui nós vemos o sucessor de Moisés, que foi Josué. Josué, ele tem um grande desafio, que é fazer com que o povo de Israel, aquela nação, atravessasse agora o mar, ou o rio Jordão, diferentemente do mar. Eles atravessaram primeiro, agora é um rio. Só que o rio seria muito facilmente... Então, querido, um rio seria muito fácil de atravessar quando o rio está calmo, tranquilo. Mas nós vamos perceber pela leitura que o rio Jordão estava cheio. E só que já viveu em região de rio sabe que de fato, né, há períodos em que o rio está bem elevado, essas águas estão bem altas, estão bem revoltas, e há momentos que o rio está bem tranquilo. Deus ordena que o povo atravesse o rio Jordão exatamente no momento em que as águas estavam muito violentas. Quando as águas estavam tranquilas, era muito fácil atravessar com as ovelhas, entendeu? Os pastores atravessarem com as ovelhas para o outro lado, rebanhos, né, serem transportados para o outro lado do Rio Jordão. Mas nesse período aqui em que o povo precisava atravessar, as águas estavam muito agitadas. E assim seria impossível que eles conseguissem atravessar. Eu fico imaginando, querido, quantas de vezes na nossa vida as coisas estão fluindo tão bem. Quantas vezes as coisas estão indo tão bem e do nada as coisas começam a mudar. As águas estão tão tranquilas a nosso favor
Tem dia que as coisas estão fluindo tão bem que a gente fala assim, meu Deus, como é que as coisas estão tão boas pro meu lado? Tá tudo florescendo, tá tudo dando certo. E do nada, as coisas se tornam agitadas. Então é mais ou menos a situação daquele rio. As águas estavam bem tranquilas do nada, quando Israel decidiu atravessar. Não é mais ou menos assim? As coisas estão tão fáceis quando você decide dar um passo mais elevado. Quando você decide fazer algo diferente para uma melhoria. Aí o vento vem, sopra. Aí a tempestade vem e se levanta. E o que aconteceu, querido? As águas estavam muito violentas. O povo começou a olhar e dizer, Josué, não tem como a gente atravessar. Mas Josué lembrou, o mesmo Deus que foi com Moisés, que fez vocês mesmo, povo ruim, atravessar aquele mar vermelho enquanto o faraó estava atrás de vocês, é o mesmo que vai nos fazer atravessar esse rio Jordão. O mesmo Deus que abre oceanos para o seu povo passar, é o mesmo Deus que vai abrir rios, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. E a Bíblia diz que aquele povo atravessou, aleluia, o rio Jordão, mais uma vez com seus pés enxutos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos, querido, na manhã desse dia, que o nosso Deus, Ele nos faz atravessar as águas, Ele nos faz atravessar os rios. Em terceiro lugar, Ele também nos promete que quando nós andar através do fogo, não nos queimará, e a chama não arderá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vemos que o Senhor é aquele... Deixa eu fazer antes de entrar no texto que nós falamos aqui sobre o fogo, eu lembrei aqui veio algo aqui na minha mente aqui, que me lembrou em Mateus 14, do 22 ao 36, e também João, que vai falar a mesma coisa, João 6, 16 ao 24, que vai falar acerca de quando o Senhor Jesus ordenou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia. E ele subiu para o monte. A Bíblia diz que uma grande tempestade sobreveio sobre os discípulos. E eles, desesperados no meio daquela confusão toda ali, sendo açoitados com as ondas no seu barco. E eles desesperados, vamos afundar, vamos morrer. Quando de repente, irmão, no meio do mar, no meio do rio, o Senhor Jesus aparece. Eles olham espantados, esquecem até que estavam no meio de um furacão, no meio de uma turbulência do rio da Galileia. E olha e diz, estamos vendo um fantasma, acho que a gente já até morreu, estamos vendo um fantasma. E Jesus olha e diz assim, não, sou eu. E quando eles perceberam, o Senhor Jesus estava andando sobre as águas. Eu imagino naquele momento, querido, os discípulos olhando para aquela imagem, dizendo assim, quem é este que até o mar, e até as ondas, e até os ventos obedecem? Sabe quem é ele, querido? É aquele mesmo que está nos dizendo nessa manhã que nenhum mal vai prosperar sobre nossa vida. Ele é o mesmo que está dizendo para mim e para você, fique tranquilo, porque eu não vou te livrar do problema, mas eu vou te guardar dentro do problema. Aleluia. Aqui em Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 30, diz o seguinte. A Bíblia diz que uma certa feita, um rei por nome Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele aprisiona, o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo sobre pecado, desobediência, e Deus, como consequência dos pecados, como qualquer um, Deus permite que aquele exército inimigo aprisione o seu povo, para ensinar o seu povo a voltar para o caminho. Então nós vamos ver, querido, que o rei Nabucodonosor, ele cria uma grande estátua de sua imagem. E ele colocou um decreto. Que
todos que não se curvassem diante daquela estátua deveriam ser lançados dentro de uma fornalha e deveriam ser assados vivos. Então todo Israel que estava dentro da Babilônia, muitos já tinham se adaptado com os costumes da Babilônia, tinham até gostado, né? O que aconteceu? Quando Nabucodonosor deu a ordem, quando os seus servos tocaram os instrumentos, o povo facilmente se prostrou diante daquela imagem. Só que 3 rapazes não se curvaram. O nome deles eram Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram nomes colocados na Babilônia. Eles receberam esses nomes na Babilônia. Mas nome judaico eles eram Ananias, Azarias e Misael, tá? Quando eles chegaram na Babilônia, eles foram transportados de Israel para a Babilônia, mudaram o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o nome deles original de judeu era Ananias, Azarias e Misael. Então esses 3 moços não se curvaram. Imagine toda aquela multidão ajoelhada perante aquela estátua. Era uma prática de idolatria e Deus é contra a idolatria. A Bíblia diz que Deus, somente a Ele devereis adorar. Então veja a multidão toda de Israel dobrado o seu joelho perante aquela estátua, e aqueles 3 moços não se curvaram. O que aconteceram? Pegaram aqueles moços e levaram para poder serem queimados vivos. E o rei Nabucodonosor interrogou ele, dizendo: por que vocês não se curvaram? Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Eles disseram: fica sabendo tu, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, ele pode livrar. Mas se ele também escolher não nos livrar, saiba de uma coisa: não nos converteremos a você. Aleluia. Aqueles moços foram jogados dentro da fornalha, querido. Tacaram fogo. O rei estava possesso, cheio de ódio. Mas eu imagino, querido, todo mundo ali esperando ver aqueles 3 jovens serem queimados vivos. Mas a Bíblia diz que nada os aconteceu. Nenhum fio de cabelo queimou da sua cabeça. Porque a Bíblia diz que o próprio rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e disse: eles não estão se queimando, pelo contrário, parece que tem mais um com eles. Não foram 3 que nós colocamos lá dentro? Tem mais um lá dentro. E esse um está andando no meio do fogo, como se fosse o filho do homem. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, que aqueles que confiam no Senhor, nem o fogo poderá lhe queimar. Às vezes nós passamos por situações, querido, que a gente fala assim: meu Deus, não tem como eu passar por isso. É impossível. São ataques de todos os lados. São ataques de todos os meios. E a gente olha e diz: não tem chance, eu estou perdido. Mas Deus, ele nos mostra mais uma vez: eu não vou te livrar dentro da fornalha, eu não vou te livrar de passar pelo mar vermelho, eu não vou te livrar de passar pela tempestade, mas eu vou estar com você dentro de todo esse cenário para mostrar que estou contigo em todo momento. Seria muito fácil se Deus nos livrasse de passar pela dificuldade, mas Deus não faz isso. Deus, ele permite a gente passar, mas estando do nosso lado para dizer: eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá. É isso aí, querido. Deus, ele é a nossa segurança, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então você, querido, que está desesperado aí, porque está passando por diversas adversidades, fique tranquilo, o Senhor está contigo, e no final a vitória é certa em nome de Jesus. Não desista, não pare, não abandone a sua fé, não abandone o Deus que te salvou, que te criou. Continue confiando nele, porque tudo isso na nossa vida é algo pedagógico, é para nos ensinar a cada dia mais confiar no nosso Deus. Fique com Deus, fique com essa palavra, tenha um sábado abençoado em nome de Jesus e até a próxima. Fique com Deus.